Oi, seja bem-vindo à aula sobre o projeto de vida. Nessa aula eu vou te explicar de forma simples e prática como que você pode fazer para sair de uma vida comum e ir para uma vida próspera e equilibrada. E para começar, o que é uma vida comum? É uma vida que você acorda umas 6, 7 horas, toma o seu cafezinho com leite, come um pãozinho com manteiga, sai para trabalhar, trabalha durante 8 horas, faz um monte de tarefa que você muitas vezes nem sabe para que serve. Aí você sai do seu trabalho, já um pouco cansado, chega em casa, arruma algumas coisas, dá uma disfarçada na bagunça, depois abre a geladeira, come aquilo que tem, depois deita no sofá, liga a televisão, fica passando horas e horas, rolando o feed do Instagram, das suas redes sociais. Até que o sono chega, e aí você vai pra cama, enrola mais um pouquinho, deita, dorme e espera até o próximo dia. E pensa, é isso, né? Amanhã tudo começa outra vez. No dia seguinte você vai trabalhar de novo, sem muita empolgação. Afinal de contas, você nem gosta tanto daquilo que você faz. Você faz por quê? Porque tem boletos para pagar, né? Não é isso? Aí nas férias você recupera essa energia e foca na aposentadoria. Essa é a vida da maioria das pessoas. Agora, o que é ter uma vida próspera e equilibrada? É aquela vida que você sente prazer em viver, sabe? Que você acorda, dedica tempo para cuidar da sua alma, do seu corpo, você se alimenta bem, você dedica tempo para se conectar com Deus. Algumas vezes na semana você pratica atividade física, você toma um banho maravilhoso, você vai trabalhar com motivação, sabendo que você tá indo para fazer, com propósito, sabe? Você não tá indo trabalhar só para pagar as contas. Pode até ser que você nem esteja no seu emprego dos sonhos, porque muitas pessoas não têm a oportunidade de estar no emprego dos sonhos e tá tudo bem. Mas você entende que aquele emprego, ele é um dos degraus que você precisa subir para chegar até onde você quer. Você entende que existe um propósito, que muitas vezes é esse trabalho que você nem gosta tanto que vai financiar os seus sonhos. E isso já tá bom. Você sai do trabalho com disposição. Muitas vezes você ainda marca de encontrar com um amigo, vai para um happy hour ou até mesmo encontrar com a sua família para tomar um café, para dar risada, para jantar junto. Depois você volta para casa, coloca as coisas no lugar, toma um banho. Se você tiver um marido, dedica um tempo ali para vocês conversarem, contar como é que foi o dia. Depois bate um papo com Deus, agradece pelo dia e dorme animada com as oportunidades do próximo dia. Além disso, na aula de hoje, eu também vou te ensinar os 3 pilares fundamentais para que você crie um projeto de vida que seja à prova de desculpinhas e autossabotagem. Ter um projeto de vida definido vai te ajudar a fazer escolhas mais assertivas, a sentir menos arrependimento, a parar de ter a sensação de que você tá andando e não sai do lugar, a ter facilidade para dizer não pros outros, impor limites, sabe? Até onde o outro pode impactar você, até onde o outro pode ir nessa relação. Você vai ter mais autoconfiança para você tomar as suas decisões, você vai ter uma visão otimista em relação ao futuro, desenvolver a sua resiliência, a sua empatia, mais foco e determinação para trabalhar e realizar os seus sonhos. Não vai mais perder a esperança de uma vida melhor, porque quando se tem um projeto de vida, você consegue enxergar as diferentes perspectivas, os diferentes caminhos que você pode tomar para conquistar a vida que você tanto almeja. E isso sem contar que quando você estiver focada em viver a vida que você realmente quer e não que você vai ter o projeto de vida e já vai viver agora, mas vai construir todo esse plano, né? Para que você conquiste essa vida. Você vai perceber o quanto você vai ter possibilidades de viajar mais, de ter mais tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos, o quanto você vai conseguir adquirir as coisas materiais que muitas vezes a gente deseja e parece que está tão distante, como uma casa própria, um carro. Você vai começar a proporcionar muito mais conforto e segurança, não só para você, mas também para sua família, para as pessoas que você ama. Você vai ter mais controle emocional. Você sabia que a falta de controle emocional é o principal motivo pelo qual você perde tempo?
A gente perde muito tempo remoendo situações que não vão mais agregar valor na nossa vida. Sabe aquela coisa assim? Vou dar um exemplo meu. Eu perdi, antes de ter o meu projeto de vida, antes de entrar nesse universo do desenvolvimento pessoal, eu ficava remoendo por muito tempo, muitas horas, uma louça que meu marido não tinha lavado. Então, se eu chegasse em casa e ele não tinha lavado a louça, era dias falando daquilo, era horas falando daquilo. E isso fazia com que eu perdesse muito tempo prestando atenção em uma coisa que não ia mudar nada na minha vida. Daqui a um ano, eu nem vou lembrar exatamente o dia e a hora que ele deixou de lavar a louça. Mas daqui a um ano, eu vou lembrar da viagem que eu fiz, eu vou lembrar das conquistas que eu tive. Então, é trabalhar o seu foco para aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida. Consequentemente, com um projeto de vida definido e mais controle emocional, a gente vai ter menos ansiedade e preocupação em relação ao futuro. Isso é completamente possível porque eu só me coloquei à disposição para ensinar esse método depois que eu apliquei em mim. Depois eu senti que eu tinha propriedade do que eu estava falando e não ia ficar só na teoria. Porque tudo que eu vou ensinar para vocês, se não for colocado em prática, não vai ter solução. A verdade é que o nosso conhecimento ele só tem valor de verdade, ele só é de fato poderoso se eu utilizar ele, se eu colocar ele na prática. Caso contrário, é como se eu jogasse ele dentro da gaveta, ele não vai ter utilidade nenhuma. Para o meu conhecimento ter utilidade, eu preciso colocar ele em... Se você acredita que a vida é muito mais do que trabalhar para pagar boleto e que existe um motivo maior para você estar vivendo ela, você tem que assistir essa aula até o final. Porque eu te garanto que você já vai sair daqui com muito mais clareza de como iniciar o seu projeto de vida. A minha meta com esse método é que todos os alunos cheguem à meta mínima de nota 8 para nível de satisfação com a vida. E aí talvez você pergunte, mas você não deveria querer que os seus alunos saíssem daqui com nota 10? Se eu tiver um projeto de vida e conseguir executar ele, eu não deveria estar com uma felicidade plena? Então, a questão é que eu sou bem honesta com tudo aquilo que eu faço. Eu não gosto de ficar contando historinhas pra vocês só pra te convencer de que o meu método é o melhor método que tem no mercado. Eu acho que ele é o melhor sim, não porque ele vai garantir que os seus resultados sejam os melhores, mas porque além de você obter grandes resultados, você ainda vai ter equilíbrio emocional. E pra mim, gente, Estela, é humanamente impossível a gente conseguir nível 10 de satisfação na vida. E por quê? Porque quando você determina os seus objetivos, eles estão atrelados a determinada área da sua vida, certo? Então, por exemplo, nesse momento, o meu principal objetivo tem a ver com a minha carreira. Automaticamente, eu acabo deixando de lado outras áreas. No meu caso, eu tenho deixado de lado um pouco mais o relacionamento familiar. Porque é humanamente impossível eu dar conta de tudo o tempo inteiro. Então, eu escolho focar em uma área por um período, porque quando a gente determina objetivo, a gente tem que determinar prazo para esse objetivo. Depois que eu realizei esse objetivo, eu vou determinar um novo objetivo. E muito provavelmente vai ser relacionado com alguma área que eu deixei de lado durante esse tempo. Então, assim, enquanto em uma área eu posso estar no nível 10 de satisfação, na outra eu posso dar nível 6. E aí, 10 mais 6, 16. 16 dividido por 2, 8. Essa é a média de satisfação em relação à minha vida, entende? Por isso que eu vou trabalhar com vocês, para que vocês consigam manter a média 8. É possível média 9? É possível. É possível média 10? É possível, mas eu duvido. Se você achar alguém que tá satisfeito com tudo na vida, tudo, você me apresenta essa pessoa. Para quem é e para quem não é o método? Vamos começar para quem é esse método? Então, para quem que é o método que eu aplico em tudo que tá vinculado ao projeto de vida? E vou dizer para vocês, nem só o projeto de vida. A todos os meus atendimentos, cursos e mentorias, o método que eu utilizo é baseado nos 3 pilares: autoconhecimento, planejamento e inteligência emocional. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. E para quem é essa aula sobre projeto de vida? É para quem quer quebrar os padrões de resultados fracassados. Para quem não aguenta mais falhar. Para quem já tá cansado de
tanto se esforçar e não obter os resultados que tanto deseja. Para quem acredita também que tem uma vida boa, mas que dá para melhorar e não sabe como fazer isso. Eu, quando fiz a minha transição de carreira, eu estava num tratamento, num acompanhamento com uma psicóloga. E eu procurei essa psicóloga porque eu me achava ingrata com Deus. Afinal de contas, para a maioria das pessoas, eu tinha uma vida perfeita. Eu tinha um namorado, na época era namorado, incrível. Eu tinha uma família que me apoiava. Eu tinha um emprego que pagava bem para mim e eu não era feliz. Eu só podia ser ingrata com Deus. Afinal de contas, Deus tinha me dado tudo que eu precisava e eu não era feliz. E não é porque eu já tinha uma vida boa, mas eu sentia que faltava algo, que ela podia ser melhor. Então, quem tem essa mesma sensação de que eu tenho, de que, poxa, eu tenho tudo, mas eu acho que falta alguma coisa ainda para ser melhor. Faz sentido o que eu tô falando? Essa aula também é para quem assume a responsabilidade sobre os seus resultados, para quem é protagonista da sua vida, que não fica esperando o que o universo vai mandar pra você do céu, que as coisas vão cair do céu, sabe? Que você que tá esperando que o universo te escolha pra acontecer um milagre. É também pra quem acredita que pode ser cada vez melhor se dedicar. Pra quem quer ter uma vida com significado, com paixão, sabe? Quer deixar um legado. Não apenas viver como se tivesse de passagem, morreu, acabou. Que fez história. Eu tenho uma passagem na minha família que é muito interessante. A minha avó, por parte de pai, ela é filha de um casal que teve 13 filhos. Minha avó hoje tá com 85 anos. Ela é a segunda dos 13, né? Então tem muitos filhos. Meu bisavô, nem sei, talvez se meu bisavô fosse vivo, teria mais de 100 anos. Tem que ser, né? Mas ele teria mais de 100 anos. A minha bisa talvez estaria nos 100 anos. Que ela era a diferença era grande. E até hoje se conta as histórias do meu bisavô. Esses tempos atrás, uns 6 meses atrás, a minha avó foi visitar a cidade onde ela nasceu, em Minas. E reencontrou alguns familiares. E eles contaram histórias de quanto meu bisavô era bom, de quanto ele ajudava a família, de quanto ele construiu, o quanto ele cresceu, saiu do nada e construiu um império. Ele deixou os 13 filhos muito bem financeiramente. Ele se instalou, né, nos últimos anos da vida dele em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. E até hoje, quando você anda na cidade e fala o sobrenome, as pessoas falam assim, você é neta do Toco, é bisneta do Toco. Tem ruas com o nome dele. Tem estrada com o nome dele. A cidade tem... os mais antigos lembram que ele ajudou a fundar o hospital da cidade, o primeiro hospital, que ele comprou o sino da igreja. Entende? Ele deixou um legado. Ele já morreu há muitos anos. Quando ele morreu, meu pai era criança, sei lá, já deve fazer uns 40 anos que ele morreu. E ainda assim ele é lembrado, porque ele deixou um legado. A vida dele teve significado. Ele deixou a marca dele por onde ele passou. E para quem não é essa aula, para quem é conformado e vive a síndrome da Gabriela, você sabe qual é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Pelo amor de Deus, gente. A gente nasceu com uma condição, mas a gente não precisa escolher ficar com ela. Se você é o tipo de pessoa que não acredita na possibilidade de mudança, então nem adianta perder seu tempo assistindo essa aula. Também não é para quem não está disposto a quebrar paradigmas, para quem acha que já sabe tudo, que tem a verdade absoluta e que não está disposta a mudar a forma como enxerga as coisas. Eu não tô aqui para te provar que a minha ideia é certa. Muito pelo contrário, eu tô aqui para ampliar as formas como você enxerga a sua vida. Então, se você não está disposta a fazer essa ampliação, aumentar a sua perspectiva, não adianta você perder tempo. Porque a chance de eu falar o que você quer ouvir é muito pequena. Minha família, no geral, ela nunca foi uma família rica, assim. Nunca faltou nada pra gente, eu nunca passei fome, eu não tenho nenhuma história triste em termos de família. Mas também não sobrava dinheiro pra muito luxo. O meu pai, né, os meus pais sempre valorizaram muito os estudos, então eu sempre estudei em escola particular, tive acesso a boas escolas, eles investiram nisso porque eles me falavam
que quanto mais eu soubesse, quanto mais conhecimento eu tivesse, maiores são as chances de eu ir longe. Em contrapartida, o perfil da minha família, o valor principal da minha família era a segurança. Então eu tinha que estudar para poder passar num bom concurso público, que eu nunca mais ia faltar dinheiro, porque a pessoa que é funcionária pública, ela tem emprego garantido pro resto da vida, e que isso ia ser o suficiente para eu pagar minhas contas e tal. Mas, gente, só de pensar que eu ia ter que fazer sempre a mesma coisa, me dava um negócio no coração, um formigamento, uma inquietação. Por quê? Depois que eu comecei a me autoconhecer, comecei em busca de entender mais quem eu era, eu percebi que eu tinha o valor liberdade. E a liberdade com a segurança é porrada. Elas se chocam demais. Porque a pessoa que quer ser livre, ela quer voar. E a pessoa que quer a segurança, ela quer ficar. Então isso dava um choque muito grande. Toda essa consciência, tudo isso que eu sei que eu tô passando pra vocês, eu aprendi depois que eu comecei a praticar autoconhecimento. Depois que eu entrei pra esse universo do desenvolvimento pessoal. Até então eu não tinha essa clareza, mas eu tinha esse sentimento. E talvez, se você ainda não tem essa clareza sobre os choques que acontecem entre você e a sua família, talvez seja você praticar mais autoconhecimento e compreender sobre valores. Se você entender sobre valores, me escuta. Você vai entender o porquê, às vezes, você tem tantos choques com os seus pais. Mas bem, eu tinha essa coisa que eu queria ser livre. E ainda na época do ensino médio, lá com meus 15, 16 anos, eu coloquei na cabeça que para eu ser livre, eu precisava passar numa faculdade pública. Eu precisava cada vez mais depender menos dos meus pais. Aí eu fiz faculdade pública, mas ainda morava na casa dos meus pais. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu decidi me mudar de cidade. Foi quando eu cheguei aqui em São Paulo. Vim morar em São Paulo. No começo foi bem difícil, porque, né, como eu disse, minha família me dava tudo, então eu precisei aprender muitas coisas na marra. Só que, ainda assim, existia um sonho dentro de mim que nasceu, eu acho que comigo. Porque eu acho que eu lembro que, sei lá, talvez desde a barriga da minha mãe eu tinha esse sonho, que era de conhecer a Disney. E sonhar em ir pra Disney era motivo muitas vezes de chacota pra minha família. Porque eles falavam que eu era louca, que eu não ia conseguir, que isso era coisa pra poucos, que eu tinha que me contentar com a minha realidade, que eu deveria aprender a sonhar com aquilo que era possível pra mim, pro que eu tinha. E eu nunca acreditei. Eu falava, cara, eu fico olhando aí, né, já tinha redes sociais na época, o Facebook tava no começo, e eu falava, cara, tanta gente viaja pra Disney, tanta gente que eu conheço, assim, próxima de mim, por que eu não vou conseguir? Não, eu vou conseguir, calma, vou dar um jeito. E aí eu fui pesquisar o que eu precisava pra conseguir viajar. E aí eu fiz as contas e falei, cara, esse valor não é impossível. Eu não tenho ele hoje, agora, aqui na minha mão, mas ele não é impossível. Se eu juntar X por mês, que é possível, eu vou conseguir ir pra Disney. Pois bem, comecei a juntar meu dinheirinho, tarará, compartilhei com meu marido. Aí meu marido ainda também não acreditava na possibilidade, que ele achava que a gente não ia ter dinheiro, que ia ser muito caro, que não sei o quê. Eu falei, não tem problema. Se você não quiser ir, eu vou guardar dinheiro, eu vou e você fica. Desse jeito. E aí, gente, eu comecei a guardar dinheiro. Quando foi em 2018, eu estava determinada que em 2019 eu iria pra Disney. Só que o que eu não esperava era que nesse meio do caminho eu ia estar muito imersa nesse mundo do desenvolvimento pessoal. E 2018 foi o ano onde eu mais fiz curso. Eu fiz um atrás do outro, quase todo mês eu tinha curso e tudo mais. E ainda assim, tava ali fazendo aquele trabalho de guardar dinheiro pra ir pra Disney. E muitas coisas começaram a não dar certo onde eu trabalhava. Eu tive problema com a equipe gestora, eu tive problema com alguns colegas, e isso foi gerando muita insatisfação. E eu tava num momento da minha vida que não fazia mais sentido dar aula de matemática. Pra quem não sabe, eu dava aula de matemática. E aí eu sentei e conversei com meu marido e falei, amor, eu acho que eu queria ir pra essa área de desenvolvimento pessoal, eu tô me encontrando, eu sinto que quando eu falo disso, o meu coração bate mais forte, meus olhos brilham, eu acho que eu quero mudar de área. Aí o meu marido pegou e falou assim, você tem certeza?
Nossa, porque onde você trabalha, as pessoas gostam tanto de você, você se dá tão bem com os alunos, você ganha bem e tal. Eu falei, eu sei disso, mas eu não tô feliz. E aí a gente junta, que era aquela época onde eu já tava fazendo terapia, porque eu tinha a visão, né, de que eu tinha tudo, mas eu ainda não era feliz, e eu tava ainda nessa continuação. Eu fiz terapia de 2015, 2016 eu casei, 2015 até 2018 eu fiz, então foi muito tempo. E aí, e nesse processo de estudo na área de desenvolvimento pessoal. Aí conversei com ele e falei, não, eu quero. Isso foi em abril. Só que o que também, quando a gente pensa em transição de carreira, pensa assim, não quero mais, vou pedir demissão e vou viver meu sonho. Não, né, gente? Não é assim. A gente faz um planejamento, a gente se organiza. E aí eu fui, sentei e falei, olha, amor, é o seguinte, a gente tá em abril, eu vou pedir demissão em dezembro, terminou o ano letivo, assim eu não deixo ninguém na mão, né? Eu termino o ano com os alunos, termino um ciclo com eles e tá tudo certo. Aí meu marido falou, tá bom. Aí eu fui e refiz a conta. Falei, só um minutinho. Eu preciso de tanto de dinheiro em dezembro para que eu consiga um ano de respiro até fazer o meu negócio crescer, até fazer o meu negócio engatilhar. E aí, quando eu fiz essa conta, falei, cara, a conta não bate, a conta não fecha. Mas eu já tinha o dinheiro, uma grande parte do dinheiro da Disney. Então eu peguei e falei pro meu marido, falei, olha, eu vou abrir mão da viagem da Disney, porque o dinheiro que eu já tenho guardado já vai dar para me ajudar em relação à minha transição de carreira. Eu vou complementar esse dinheiro, então agora eu vou guardar mais dinheiro do que eu já guardava. E vou fazer a transição de carreira. E eu aposto com você que o meu novo trabalho, a minha empresa, a empresa que eu vou abrir o ano que vem, vai custear a minha viagem para Disney. Isso foi 2018 para 2019. Aí 2019 foi um ano de correria, aí eu fiz mais curso, aí eu fiz muito trabalho voluntário, aí eu peguei vários clientes individuais e pá, ali ó, palestra, um monte de coisa. O caixa não foi baixando todo, ainda ficou um dinheirinho. Mas o que aconteceu? 2020 veio pandemia, pau. Peguei todo aquele dinheiro que eu ainda tinha, serviu para amparar a gente durante um período da pandemia, ainda tinha alguns clientes, meu marido, a gente foi fazendo aquele equilíbrio dos pratos, né? Tira um dinheiro daqui, põe ali, faz isso aqui, porque os dois empreendem, mas a gente superou a pandemia, sobreviveu à pandemia e continuou trabalhando muito. Muito, 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 muito. E resumindo a história, porque senão poderia ficar horas contando essa história pra vocês, em 2022 a gente foi pra Orlando. A gente fez uma viagem incrível. Na verdade, a gente começou a nossa viagem em dezembro de 2021, no dia 29 de dezembro de 2021. Ainda tava naquele lance de que você precisava ficar 15 dias no México antes de ir para os Estados Unidos. Então a gente ficou 15 dias no México, depois a gente ficou 15 dias nos Estados Unidos. A viagem foi muito mais do que eu tinha imaginado. Foi muito mais do que se eu tivesse feito em 2018. Então ali pra mim foi um aprendizado que as coisas acontecem na hora que precisam acontecer. Eu consegui tudo o que eu consegui porque eu estava em movimento, porque eu não estava parada, eu estava agindo em prol de um objetivo. Precisei recalcular a rota? Precisei. Mas eu não deixei de fazer o que eu precisava. Então ter um projeto de vida te ajuda nisso. A entender qual é o momento de recalcular a rota, qual é o momento talvez de esperar, qual é o momento de agir, te dá essa clareza que muitas vezes falta e que a gente perde tempo ou perde oportunidades por não saber para onde ir. Então agora eu vou te contar quais são os 3 pontos fundamentais que contribuíram não só para eu conquistar esse sonho de ir para Disney, mas também me ajudaram a criar o meu negócio do zero, né? De forma que atendesse as minhas necessidades e tivesse muito a ver comigo. Eu falo que o meu negócio ele é a minha cara, ele é a minha identidade. Eu passo perrengue, claro que a gente tem os altos e baixos, mas quando fecha a conta é uma conta positiva. Eu sou muito feliz com aquilo que eu faço. Eu conquistei a minha liberdade emocional e isso não tem preço que pague. Porque eu parei de ficar dependendo da aprovação dos outros, parei de ficar dependendo da aprovação da minha família para fazer minhas escolhas, eu parei de ter medo do julgamento. Não que eu não tenha nada, eu tenho medo do julgamento muitas vezes, mas quando eu faço um trabalho consciente, quando eu uso as ferramentas que eu tenho, eu vejo que não faz muito sentido e isso faz com que eu caminhe pra frente. E eu salvei o meu casamento.
Porque a gente tinha muita dificuldade de diálogo, de alinhamento. E por muitas vezes a gente cogitou separar. E hoje eu brinco que eu não separo do Felipe. Se ele quiser separar, eu não separo. Porque a gente conseguiu construir um laço tão positivo, sabe? A gente tem uma comunicação tão legal, um alinhamento tão legal, uma parceria tão legal, que mudou, assim. Eu não consigo nem explicar. Mas não é porque... É porque eu mudei. Porque eu mudei minha forma de comunicar, porque eu mudei meu jeito de ser. Automaticamente, meu marido se sentiu também interessado em mudar, se sentiu interessado em busca de desenvolvimento pessoal. E a gente foi juntos melhorando, né? Nós fomos juntos melhorando a nossa comunicação, os nossos alinhamentos. Ah, Estela, mas eu vou fazer e meu marido não vai. Começa por você. Ele vai começar a perceber algumas mudanças. E isso eu não falo só em termos de marido, eu falo em termos de família, amigos. Eles vão começar a perceber a sua melhora, a sua mudança. E automaticamente você vai passar a inspirar eles também. Então, bora lá. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o autoconhecimento. E eu sei que autoconhecimento tá muito na modinha, mas autoconhecimento não é uma coisa de outro mundo, sabe? Não é aquela coisa muito zen. Não é isso, não. Vocês são da época daqueles caderninhos de pergunta que a gente ficava passando pros nossos amigos responderem? Aquilo já era uma forma de autoconhecimento. Autoconhecimento, ele é algo simples, mas não significa que ele precisa ser superficial. O autoconhecimento de verdade, ele vai te ajudar a enxergar tudo aquilo que você tem de bom. Suas características, suas forças, seus talentos, sua história de superação, seus verdadeiros amigos. Mas ele também vai te ajudar a enxergar tudo aquilo que te impede de conquistar os seus sonhos. Suas fraquezas, seus pontos de melhoria, seus medos, suas dores, suas histórias que geraram trauma, suas histórias que estão no seu inconsciente. Na minha visão, o papel principal do autoconhecimento é trazer para a consciência. Quando você entra num quarto fechado, que você não conhece, com a luz apagada, você consegue andar lá dentro? Eu acredito que não. Agora, se você aperta o interruptor e acende a luz, não fica muito mais fácil para você ver o que tem lá dentro e achar o que você quer? A mesma coisa, o autoconhecimento, ele é o interruptor. Ele vai entrar na sua mente, né? As técnicas e as ferramentas vão acessar o seu inconsciente, vão trazer luz. Você vai conseguir enxergar aquilo que pode estar bloqueando o seu caminho. Eu digo sempre assim para as minhas alunas que a pior prisão que existe é a que tem dentro da sua cabeça. Sem autoconhecimento, você fica contando histórias muito cruéis sobre si mesma. Você se ataca, você se limita, você mesma se destrói. Você mesmo acaba com a esperança sobre os seus sonhos. E aí, com as ferramentas certas de autoconhecimento, você muda a sua perspectiva. Você muda a forma como você vê o mundo. Um grau do seu ângulo de visão que você aumenta, você automaticamente aumenta drasticamente o cenário que você enxerga. Então, quando você começa a praticar o autoconhecimento, você vai aumentando o seu leque de possibilidades. E assim, autoconhecimento não é, eu assisti essa aula, a Estela falou sobre autoconhecimento, eu agora já vou praticar. Cara, é uma coisa para sempre. Todos os dias eu descubro uma coisa nova. Eu vou contar uma coisa para vocês, muito pessoal, que eu descobri recentemente. Antes de eu me propor a fazer essa aula, eu inconscientemente eu achava que eu não era digna de ensinar sobre autoconhecimento. Afinal de contas, eu não sabia tudo sobre mim. Como que eu vou ensinar autoconhecimento para as pessoas se eu não sei tudo sobre mim? E aí foi quando eu tive essa noção, essa ideia veio, quando eu tive essa percepção que esse era um pensamento, eu falei, cara, você tá maluca? Você nunca vai ensinar autoconhecimento, então, porque você nunca vai saber tudo sobre você. Porque todos os dias surge uma oportunidade de você conhecer algo novo. Eu não sei quantos anos eu ainda vou viver. Eu chuto que ainda vou viver uns 50 anos. Nesses 50 anos, muita coisa pode acontecer. E eu não sei o que vai acontecer. E a cada situação, a minha forma de lidar, a minha forma de reagir é diferente. Então, isso significa que cada situação que acontecer na minha vida, eu vou aprender algo novo. O segundo ponto
que você precisa para criar um projeto de vida eficiente, que vai garantir que você consiga equilibrar entre vida pessoal, vida profissional, cuidar da saúde, ter tempo para sua família, é o planejamento. Assim como no autoconhecimento, existe uma visão distorcida do que é planejamento de verdade. Muitas pessoas, né, muitas de vocês acham que planejamento é definir uma meta, fazer um checklist para realizar. E quem já está num nível mais avançado tem uma agenda e distribui as tarefas lá. Só que eu sinto informar para vocês que planejamento é muito mais do que isso. Assim, sabe aquele negócio, o bagulho é mais embaixo? Um planejamento eficiente, ele tem objetivos descritos de forma minuciosa, detalhada. Ele faz análise de cenário, ele faz levantamento de necessidades, ele identifica possíveis problemas. Porque um bom planejamento, ele não tem só um caminho. Ele não tem só uma visão geral do que você vai fazer. Ele também te prepara para imprevistos. Ele também contribui para que você não se perca no caminho, né? Não desista. Eu vou te dar um exemplo. 2 famílias saíram para viajar. Para o mesmo lugar, saíram do mesmo bairro para viajar. A família 1 pensou o seguinte: 1h30 de viagem, é de boa, a gente toma um café em casa, quando a gente chegar lá a gente almoça. A família 2 pensou o seguinte: é 1h30 de viagem, mas vamos levar umas garrafinhas de água, uns lanchinhos na bolsa, né? Porque vai que acontece alguma coisa, daí a gente não precisa gastar dinheiro comendo besteira na estrada e a gente tem mais dinheiro quando chegar na viagem. Dito e feito. Chegou na metade do caminho, tava tendo como é que é o nome? Um bloqueio dos caminhoneiros. Quem passou perrengue? A família 1, que achou que 1h30 era de boa, ou a família 2, que preparou uns lanchinhos e uma água? Muito provavelmente a família 1. Esther, eles não passaram perrengue, eles pararam no posto. Beleza, mas será que eles não gastaram o que não estava previsto no orçamento? Entende? Então, você está prevenido. Você tem o plano A, você quer que o plano A funcione, mas nada impeça que você tenha o B, o C, o D, o E, o F, o G e o Z. Para que cada vez que algo não saia como previsto, você tenha uma visão de como contornar essa situação. Perfeito? E o terceiro ponto de um projeto de vida, que para mim esse é o mais importante, mas sem os outros 2 também ele fica um pouco perdido, é a inteligência emocional. Aristóteles tem uma frase que eu gosto muito e eu vou ler para vocês. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Praticamente impossível. Mas, se a gente tiver inteligência emocional, a forma como a gente se relaciona com as pessoas fica muito mais fácil. Até a forma como a gente se relaciona. A gente começa a ter mais controle emocional. A gente consegue entender o que é que de fato impacta na gente, o que é que traz arrependimento, o que traz raiva, o que traz mágoa. E a gente vai se afastando de situações como essa. Inteligência emocional é saber se afastar daquilo que a gente não nos faz bem. É uma das coisas, né? Porque a inteligência emocional tem 5 pilares. Infelizmente, a gente não tem tempo para se aprofundar. Mas a inteligência emocional, ela vem para te ajudar a ter mais controle das emoções, saber se relacionar melhor, saber olhar com o outro com empatia, ter mais motivação, saber autogerenciar suas emoções, os seus pensamentos, os seus comportamentos. Qual que é a diferença entre uma pessoa emocionalmente inteligente e a que não é? Pessoas emocionalmente inteligentes, ao invés delas ficarem desesperadas quando algo sai do controle, né, elas se fortalecem, elas desenvolvem a resiliência. Elas continuam caminhando mesmo perante os desafios. A diferença entre pessoas emocionalmente inteligentes é a forma como elas lidam quando as coisas acontecem com elas. Desenvolver inteligência emocional é fundamental, porque se a cada situação que sai do seu controle você ficar desesperada,
Você vai perder muito tempo remoendo. Você vai perder muito tempo com coisas que não agregam valor. Cada problema de relacionamento que você tiver são dias sofridos com aquilo. E não focando no que realmente é importante. Então, com esses 3 pilares bem estruturados, fica muito fácil você executar as 5 etapas que tem um projeto de vida. Que é, o primeiro, análise de cenário atual. Então, você tá com papel e caneta? Presta atenção. Um projeto de vida, ele começa com você analisando o seu cenário atual, entendendo quais são os recursos internos e externos que você tem à disposição neste momento. Então, verifica aí quais são os seus valores, quais são suas forças, quais são os seus objetivos, os seus sonhos, quais são os recursos financeiros que você tem, qual é o tempo que você tem disponível para trabalhar o seu projeto de vida, como que a sua carreira atual pode te ajudar. Então, faz toda essa análise do cenário atual. Depois, você vai fazer uma construção de uma visão macro, né? Um todo do seu objetivo ali, uma visão assim, uma visão geral sobre a sua vida nos próximos meses. Depois você vai fazer o terceiro ponto de um projeto de vida, é a antecipação de problemas. Então, por exemplo, o próximo objetivo que eu tenho, vou compartilhar com vocês, é inédito. É construir uma casa no interior para mim. Então, eu tenho a visão macro de como vai ser essa casa e tal. Quais são os problemas que podem acontecer? Pode ser que eu não fature o que tá previsto por mês, pode ser. Eu não tenho controle de quanto eu vou faturar. Pode ser que eu comece a construir a casa e tenha dias de chuva e eu precise parar a obra. Pode ter várias coisas. E aí eu vou colocando as possibilidades, beleza. Se eu não faturar o quanto eu quero, será que eu posso pedir um empréstimo? Será que eu posso parar a obra? Porque em paralelo, as outras contas estão rolando. O quarto ponto é um planejamento. É dividir a visão macro que eu tenho em partes e estipular pequenas metas. Isso é cientificamente comprovado, né? Que eu pego a minha meta grande, divido em metinhas e vou trabalhando essas metinhas. E quanto mais eu vou conquistando essas pequenas metas que vão me levar para o meu objetivo final, mais eu vou ficando empolgada, mais a minha autoconfiança vai aumentando e mais dedicada eu fico. Então, dividir o seu objetivo maior em pequenas metas ajuda também a elevar os seus recursos internos, que é a sua motivação, o seu foco, beleza? E por fim, o quinto passo é conquistas e aprendizados. É um momento de comemorar, de praticar a gratidão, agradecer, né, que você conquistou o que você gostaria e verificar o que você aprendeu. Quais foram as habilidades que você desenvolveu para conquistar esse objetivo, para colocar em prática o seu projeto de vida. Quais foram os perrengues que você teve, como que você superou, quais foram as novas habilidades que você teve. Tudo isso entra para o seu projeto de vida. Porque são novas informações que você tem para quando você for começar um novo ciclo de aplicação do seu projeto de vida. Nossa, então agora eu já tenho tudo que eu preciso para colocar o meu projeto de vida em ação e ser feliz? Sim e não. Independente do que eu vou te contar agora, se você colocar em prática tudo que eu já falei aqui, eu tenho certeza absoluta que você já conquistou muito mais do que você vem conquistando. Só tem uma coisa que pode te atrapalhar nesse momento, é o medo. O medo, ele é uma emoção primitiva e dele saem muitos outros. Então, por exemplo, o medo de ficar sozinha pode fazer com que você não siga o caminho que você escolheu por medo de desagradar os outros. O medo do julgamento, ele pode fazer com que você não entre em ação com medo do que os outros vão pensar e falar de você. A preocupação é o medo das consequências que as suas ações vão ter. A ansiedade é o medo do futuro, do desconhecido. E eu poderia ficar aqui por horas, e essa aula já tá mais do que eu esperava, falando com vocês o quanto os medos te atrapalham na hora da execução do seu projeto de vida. Vou te ensinar um exercício que eu aplico lá no curso que eu ensino para as alunas, lá no curso do projeto de vida. Você vai listar todos os pensamentos que de alguma forma te paralisam,
que façam com que você duvide da sua capacidade. Como, por exemplo, eu não sou capaz de ficar rica, porque eu não nasci em berço de ouro. Eu preciso trabalhar para me sustentar. Será mesmo que precisa nascer em berço de ouro para ser rica? Você sabia que o fundador do WhatsApp, ele nasceu na Ucrânia? E ele e a mãe dele se mudaram para os Estados Unidos quando ele tinha 16 anos. Ele morava num apartamento com a ajuda do governo. Ele varria chão. E hoje ele tem um patrimônio avaliado em mais de 9 bilhões de dólares. Além desse tipo de pensamento sobre, será que para ser rico eu tenho que nascer em berço de ouro? Existem muitos outros que te impedem de ser quem você gostaria de ser. Então eu quero que você liste todos os pensamentos que você acredita que te atrapalha. Então, eu nunca vou encontrar um namorado bom porque eu sou feia. Tem gente que pensa isso. Eu nunca vou ser bem-sucedida porque os meus pais não me deram o apoio que eu precisava. Eu nunca vou conseguir emagrecer porque a minha família tem ossos largos. Tudo isso são pensamentos que te impedem de conquistar aquilo que você deseja. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela como que a maioria das pessoas constrói um projeto de vida delas e como elas realmente deveriam construir o projeto de vida delas. Então, a maioria das pessoas acham que você vai lá aos seus 17 anos, escolhe uma carreira, faz uma faculdade e deve seguir nela para sempre, independente de qualquer coisa. E ok, você lá com 17 anos, eu sou uma pessoa que acho sim que você deveria fazer uma faculdade. Porque nesse momento você ainda não tem muita maturidade, então você vai conhecer novas pessoas, vai desenvolver habilidades, principalmente de relacionamento, vai conhecer um novo universo, vai começar a saber mais sobre você. E pode ser que você se apaixone pela faculdade que você tá fazendo, mas pode ser que não, como eu. Eu era apaixonada pela minha faculdade até chegar nos meus 30 anos. E aí, quando chegou nos 30, eu falei, cara, eu sou grata por tudo. A experiência que eu vivi foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei agora. E fiz essa mudança. Por quê? Porque você vai se especializando e conforme vai tendo consciência dos seus interesses e habilidades, você vai vendo que existem outras possibilidades além do que você foi ensinado a fazer. A gente acha que para construir um projeto de vida, você tem que se moldar nos padrões da sociedade para ser aceito e não ficar sozinho. Quando, na verdade, você tem que aprender a determinar limites sobre o que você aceita, o que você não aceita. Você acha que, para construir um projeto de vida, você toma decisões baseadas na opinião dos outros. Afinal de contas, os mais velhos têm experiência, eles sabem o que eles estão falando. E ok, eles realmente têm experiência, a gente pode escutar eles, mas a gente também precisa criar um sistema, um critério para que a gente tome as decisões com a nossa cabeça, com os nossos valores, com aquilo que é importante pra gente. A maioria das pessoas constrói o seu projeto de vida pensando em dar orgulho para os seus pais. Afinal de contas, eles eram tudo. É como se a gente devesse para eles alguma coisa. E não é que a gente deva nada para eles. A gente não deve nada para eles. Você não tem que fazer tudo que você faz para dar orgulho para os seus pais por obrigação, mas sim por amor, por gratidão. Não é uma obrigação. E eu percebo o seguinte, o meu pai, no começo, ele foi muito resistente com a minha transição de carreira. Mas hoje ele é muito feliz. Por quê? Porque ele vê que eu tô feliz também, sabe? E você cria muitos sonhos grandiosos, baseados, muitas vezes, no sonho dos outros. Por muito tempo, apesar de eu não me identificar com a carreira de funcionária pública, eu fiz vários concursos. Por quê? Porque eu achava que era o melhor caminho, porque esse era o caminho que o meu pai achava que era melhor pra mim. Mas aí depois eu passei a entender que sonhar grande não tem a ver com tamanho e nem importa o que os outros achem, mas tem que ser aquilo que realmente te faz feliz, entende? Essa aula eu dei uma visão geral de tudo que tá lá no curso do Projeto de Vida. Então, lá dentro do curso de Projeto de Vida, a gente trabalha minuciosamente cada uma das etapas de construção do projeto de vida. A gente trabalha os pilares.
Eu preparei um curso para que você crie o seu projeto de vida e se você já criou, que você ajuste ele para garantir que ele vai ser executado de forma eficiente. Eu peguei exatamente cada um dos pontos que eu apresentei para vocês e eu aprofundei, para que você tenha todas as informações necessárias para entrar em ação e começar a mudar o destino da sua vida. Como eu já disse, infelizmente em 1 hora a gente não consegue, 1 hora, um pouquinho menos, né? A gente não consegue explorar todas as etapas detalhadas de um projeto de vida. Mas quando você tá lá dentro do curso, com 34 aulas, que é a parte do módulo básico, né? E que elas não são só teóricas, você também vai ter muita prática, é possível você fazer um aprofundamento. E qual a vantagem de você estar lá no curso? Lá, além de eu te ensinar toda a teoria, eu vou trazer os exemplos, eu vou mostrar como que eu apliquei como eu apliquei na minha vida e o resultado que eu tive. Você vai ter alguém que vai estar te orientando, te ajudando a diminuir as tentativas e erros. E sabe qual que é a diferença entre eu e você? É que hoje eu sei como equilibrar as áreas da minha vida. É porque hoje eu consigo respeitar o meu limite. Eu consigo direcionar os meus esforços para fazer as coisas que realmente são importantes. As coisas que vão dar resultado, que vão contribuir para eu ter a vida que eu desejo. Eu não fico mais perdendo tempo, sabe? O que será que meu pai vai achar? Será que minha mãe vai ficar triste? Eu respeito muito, muito, muito eles mesmo. De verdade, eu tenho um amor para os meus pais que você não tem noção. Mas agora chegou a hora de eu viver a minha vida. Sabe? Eles já viveram a vida deles, eles já fizeram as escolhas deles, mas tá na hora de eu escrever a minha própria história. Claro que tudo que eles me ensinaram foi muito importante e agora eu tenho maturidade para avaliar o que eu mantenho comigo e o que eu abro mão. No projeto de vida, um dos meus objetivos é exatamente te ensinar a avaliar o que faz sentido manter na sua vida e o que você precisa abrir mão porque não agrega nenhum valor. Deixa eu mostrar para vocês tudo que tem dentro do projeto de vida. Então, vocês vão começar no módulo Comece Aqui. Vocês vão ter as boas-vindas, onde eu vou dar todas as orientações para vocês. Depois, o que é a felicidade. Vocês vão entender como que é o funcionamento humano. Olha só no módulo de autoconhecimento, vocês vão ter 13 aulas. Depois, vocês vão ter mais 10 aulas no planejamento, 8 inteligência emocional. No conteúdo complementar, vocês já têm aqui algumas aulas. Semanalmente, todas as semanas, vai ser acrescentada uma nova aula complementar a tudo que a gente viu. Esther, e se eu não quiser assistir essas aulas complementares? Você não assiste, mas elas vão te ajudar a aprofundar em determinados assuntos, a fazer com que você reflita mais, vão trazer bastante questões reflexivas. Daí você pode estar se perguntando, mas e se eu não tenho noção nenhuma de autoconhecimento? Não tem problema. Em todas as aulas eu vou te conduzir através de perguntas, de ferramentas, para a gente conseguir acessar as informações necessárias para que você construa o seu projeto de vida, como também para elevar a sua autoconfiança. E uma coisa que eu sugiro vocês vão ter acesso durante 2 anos a esse curso. Então, ao longo desses 2 anos, assistiu todas as aulas, daqui a 6 meses assiste de novo. Porque você já vai ser uma nova pessoa. E aí, quando você aplicar a mesma ferramenta, você vai perceber muito mais informações novas. E esse é o poder do autoconhecimento. Você está sempre replicando. Então, se você não tem autoconhecimento e começar a aplicar, você vai perceber que você vai elevar a sua autoconfiança. Tem muitas ferramentas voltadas para essa área. Você vai entrar em ação mais rápido e, consequentemente, você vai acelerar a conquista dos seus sonhos. Mas eu vou precisar me expor? Eu vou precisar contar as coisas? Não. Né? Você não vai precisar se expor. Inclusive, na primeira aula, eu sugiro que vocês comprem um caderno exclusivo para o curso. Um caderno onde vocês vão registrar tudo que vocês vão descobrir, tudo que vocês vão aprender, e só você vai ter acesso a esse caderno, mais ninguém, ou quem você permitir que tenha acesso. Então não é um curso onde você vai precisar se expor, é algo pra você, que você vai fazer por você, né? Funciona pra quem já tem noção do que quer pra vida? Super funciona. É super aplicável para quem também já quer ter noção. Por quê? Porque você vai ampliar a sua visão sobre quais caminhos você quer seguir, que você pode seguir. E aí você vai poder escolher aquele que faz mais sentido. É isso que você precisa aprender a fazer. Fazer boas escolhas. Então, se você quer
sair dessa vida comum e ir para uma vida próspera, para uma vida onde você consiga equilibrar vida pessoal, profissional, para que você não se sinta culpada. Muitas vezes, quando a gente tá trabalhando, a gente se sente culpada porque a gente não tá se dedicando à nossa família. Aí, quando a gente tá na família, a gente se sente culpada porque tem um monte de coisa de trabalho para fazer. E vive essa montanha-russa diária. Chega disso. Chegou a hora de você conseguir sim ter uma vida equilibrada. É possível, eu consegui, você também consegue. Eu tenho certeza disso. Se você acredita que esse é o momento para você aprender a equilibrar sua vida pessoal, profissional, parar de se sentir culpada quando tá trabalhando, culpada porque deveria estar com a família, ou quando tá com a família, culpada porque deveria fazer as coisas do trabalho, você tem que estar junto comigo e com todas as alunas no projeto de vida. Lá é uma grande comunidade onde nós temos todas com o mesmo objetivo: ser feliz, ser realizada, ter uma vida com significado, ter uma vida com viver com entusiasmo. Eu espero te encontrar lá na área de membros. Se você ainda não é seu momento, tá tudo bem, não tem problema. Eu tenho certeza que se você assistiu essa aula até aqui, anotou tudo que eu falei, você já vai começar a ter os resultados. Cada um tem seu momento e eu respeito o seu. Mas se for a sua hora, não perca tempo. Aproveita essa oportunidade e vamos juntas construir o seu projeto de vida.